São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. 1 de fevereiro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Mulher gravemente agredida à facada pelo ex-companheiro já foi operada. Indivíduo de 31 anos em prisão preventiva por 9 crimes de burla. O CID acusa o governo de estar a ganhar com a crise económica no país. Preços dos combustíveis mais caros a partir de hoje. Sobe para mais de 90 o número de mortos em atentado no Paquistão. Cabo-verdiano José Luís Monteiro é campeão europeu de Jiu-Jitsu. Crioula News. Sociedade. A mulher que foi agredida com vários golpes de faca na manhã desta terça-feira pelo ex-companheiro na cidade da Praia já foi operada com sucesso. Informações cruzadas dão conta que o caso aconteceu em Achada Grande Frente e que, inclusive, a agressão aconteceu à frente da filha menor da vítima. O agressor, identificado como Serena, trata-se de um ex-presidiário que deixou a prisão recentemente. Ele já foi capturado pela polícia e aguarda procedimentos judiciais. A vítima está a convalescer no Hospital Agostinho Neto. A mesma chegou ao hospital com a faca cravada na cabeça. A Polícia Judiciária informa que um homem de 31 anos de idade foi colocado em prisão preventiva pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia. Tudo por ser suspeito da prática de 9 crimes de burla, sendo 6 dos quais simples e 3 qualificados. O suspeito, segundo o comunicado da PJ, foi detido na passada quinta-feira, 26 de janeiro, fora de flagrante delito na cidade de Praia. Em causa está a prática em autoria material na forma consumada e em concurso real a efetivo de pelo menos de 9 crimes de burla, sendo 6 simples e 3 qualificadas. A mesma fonte avança que foi efetuada uma busca, revista e apreensão por ordem de Tribunal da Praia contra o mesmo suspeito, na qual foram encontrados e apreendidos os seguintes objetos: uma bolsa pertencente ao suspeito que continha no interior uma certa quantidade de um produto vegetal, 7 embrulhos e 3 tacos, todos contendo o mesmo produto vegetal, que depois de submetidos a exame e pesagem junto do laboratório da Polícia Científica, constataram-se tratar de cannabis e seus derivados, com um peso líquido total aproximado de 31.061 gramas, e por fim 7 passaportes ordinários e vários documentos pertencentes às vítimas dos crimes já referenciados. Segundo a PJ, os fatos vinham sendo investigados desde 2019 na cidade de Praia e em vários concelhos na ilha de Santiago. O detido apreendido na sexta-feira 27, as autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial, tendo recebido como medida de coação a prisão preventiva. Cabo Verde tem, no momento, 2 casos ativos da Covid-19, após 3 recuperados, sendo 2 na cidade de Praia, 1 em São Vicente nas últimas 24 horas. Em 13 amostras analisadas, não há novos casos, ou seja, não há novos casos nesta terça-feira. Crioula News. Política. O PAICV acusou o Movimento para a Democracia de politizar os dados do relatório da Freedom House 2022 com o objetivo de perturbar uma boa leitura e análise das fragilidades identificadas. Em conferência de imprensa para reagir aos dados do relatório, divulgado na semana passada, e à conferência de imprensa do MPD, preferida esta segunda-feira, o membro da Comissão Política do PAICV, Fidel Pina Cardoso, disse que o partido valoriza e está satisfeito com o fato da Freedom House ter distinguido Cabo Verde como a primeira democracia
em África. Contudo, sublinhou que esta avaliação vem na sequência de um conjunto de outras avaliações menos boas, feitas por várias outras instituições, como o Ibrahim, o Fightrating ou ainda o Blue Consulting, sobre a atratividade económica dos países africanos, onde Cabo Verde registrou retrocessos com importantes perdas de posições. Fidel de Pina Cardoso sublinhou que, mesmo em relação à avaliação da Freedom House, é preciso prestar muita atenção à dimensão da corrupção, do nepotismo, do acesso à justiça, à questão da criminalidade ou à problemática das iniquidades para as mulheres e para os trabalhadores migrantes. O membro da Comissão Política e deputado salientou que o principal partido da oposição não vai deixar de denunciar questões de intransparência no acesso ao emprego público, a questão da discriminação ou favoritismo no acesso aos cargos de direção, a questão dos concursos públicos virtuais, ajustes diretos, a questão de igualdade de tratamento das empresas públicas e todas as formas de utilização indevida dos recursos públicos. Para o MPD, o relatório da Freedom House veio dar resposta ao PICV, que insiste numa intuação negativista de deitar tudo abaixo, levantando suspeições, sem, contudo, nunca apresentar provas ou então evidências. De acordo com o relatório da Freedom House, Cabo Verde foi o país africano considerado mais livre em África, ficando também à frente de Portugal no ranking global. Ainda sobre Cabo Verde, a ONG aponta que entre os outros principais problemas estão as persistências e iniquidades para as mulheres e os trabalhadores migrantes, o que não impede o país de ser o mais livre entre os africanos. No ranking dos países lusófonos africanos, depois de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, surgem Moçambique e Guiné-Bissau, ambos com 43 pontos, com Moçambique a manter a pontuação e a Guiné-Bissau a cair 1 ponto face ao relatório do ano passado. O presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática acusou o governo de estar a ganhar com a crise e se preocupar mais em manter as finanças públicas do que com o povo. João Santos Luís mostrou esse posicionamento durante uma conferência de imprensa no Midelo para falar uma vez mais sobre o custo excessivo de vida em Cabo Verde. Segundo a mesma fonte, o partido está preocupado e agastado com a postura insensível do governo e especificamente do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva relativamente à subida permanente dos preços de todos os produtos, com destaque para o uso de primeira necessidade, agravada agora com o aumento do preço do trigo, tanto para a utilização doméstica como para a indústria de panificação. A UCID levou o assunto para debate na segunda sessão plenária de janeiro último, mas a questão, ajuntou, não passou de retórica e tímidos esclarecimentos do primeiro-ministro e, por outro, um exercício de negação por parte da bancada do poder. Daí que, considerou João Santos Luís, não há dúvidas que o governo está a ganhar com a subida dos preços e só está interessado em regularizar as finanças públicas. Querem manter as finanças públicas lá em cima e o povo aqui em baixo. Acusou a mesma fonte, apontando como exemplo o aumento em 2021 da taxa de importação em 5% a cerca de 2 mil produtos, devido ao início da retoma económica, e com esta medida o produto interno bruto cresceu à volta de 7% em 2021 e a previsão de crescimento para o ano de 2022 ultrapassa os 10%. Como explicou, quanto mais elevado forem os preços dos produtos, maior será a arrecadação de receitas e cobrança de impostos pelo Estado e, consequentemente, o melhoramento das finanças públicas. Daí o apelo do líder da UCID para se retirar a taxa da importação agora em 2023 como uma das medidas para se evitar uma degradação em massa da qualidade de vida da população cabo-verdiana. João Santos Luís sugeriu ainda ao governo, como forma de avaliar a crise económica, de continuar a subsidiação do trigo nos moldes anteriores, contenção dos gastos no funcionamento da máquina do Estado e, em última análise,
melhoria da atualização do salário dos trabalhadores. Isto porque, divulgou, as medidas de mitigação anunciadas têm tido um tímido impacto na redução dos preços dos produtos, pois em Cabo Verde existe uma grande camada da população com salários de miséria e que não conseguem acompanhar o aumento dos preços da forma como vem acontecendo. Para o presidente da UCID, as soluções apresentadas agora estão muito aquém do que se pode fazer, ou seja, o governo tem margem para ir muito mais longe. Sendo assim, João Santos Luís disse esperar com serenidade pela sensibilização de Ulisses Correia Silva e do resto do Executivo para implementarem as propostas do partido. Crioula News, Economia. Todos os combustíveis vão ficar ligeiramente mais caros a partir do dia 1 de fevereiro. As subidas dos preços são generalizados com um acréscimo médio de 4,54%, segundo a nova tabela de preços máximos estabelecidos pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia. De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a custar 138,90 escudos por litro, o petróleo 158 escudos por litro, o gasóleo normal 142,90 escudos por litro, o gasóleo para eletricidade 133,80 escudos por litro, o gasóleo marinho 112,10 escudos por litro, fuel 380 a 94,40 escudos por litro, ou seja, por quilograma, e o fuel 180 a 99,40 escudos por quilograma. Por seu turno, o gás butano passa a ser vendido a granel a 153,90 escudos por quilograma, sendo que as garrafas de 3 kg passam a custar 439 escudos, as de 6 kg a 924 escudos, as de 12,5 kg a 1.924 escudos e as de 55 kg a 8.460 escudos. Quando comparado com fevereiro de 2022, a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 10,92% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um acréscimo de 2,22%. O Presidente da República, José Maria Neves, manifestou-se satisfeito com o processo acelerado de modernização da Empresa Nacional de Segurança Aérea, a empresa ASA, com perspectiva de privatização dos aeroportos, bem como a sua transformação numa empresa de navegação aérea. José Maria Neves fez esta apreciação em declarações à imprensa depois do encontro na tarde desta terça-feira com o Conselho de Administração e ter visitado os diversos departamentos da empresa, desde o Centro de Controlo de Tráfego Aéreo, área de check-in, serviços de fronteira e de handling. As melhores impressões, há um processo acelerado de modernização da empresa e agora, com a perspectiva da privatização dos aeroportos, está na fase de transição. Depois a transformação da ASA numa empresa de navegação aérea, as coisas vão acelerar-se e espero que seja auspiciosa para Cabo Verde e que o futuro nos permita ter melhores resultados e uma maior contribuição das duas empresas para o crescimento da economia e para a transformação socioeconómica do país. Ciente que todos os processos de mudança têm enormes desafios, José Maria Neves apreende-se que há condições para que as duas empresas, isto é, a nova ASA e a Avance Airports, rapidamente possam enfrentá-los, crescer para o desenvolvimento global do país. É claro que todos os processos de mudança têm enormes desafios, mas aqui percebemos que há condições para que as duas empresas, a empresa que vai gerir os aeroportos e a nova ASA, poderem rapidamente enfrentar esses desafios, crescer
e poder dar esse contributo para o crescimento da economia cabo-verdiana e para o desenvolvimento global do país. Há claramente uma boa perspectiva em termos de desempenho futuro destas duas empresas. Comparando a ASA no tempo da sua governação e agora? Eu não gosto de fazer essas comparações. O mundo está a mudar de forma acelerada. Antes da pandemia e depois da pandemia as coisas mudaram extraordinariamente. Hoje um ano são quase 500 anos. Então não há que fazer a comparação. O importante é que estamos numa rota de crescimento. E o processo de desenvolvimento é um processo de aquisição sucessiva. Nós vamos sucessivamente adquirindo novos ganhos. E o que é importante é essa rota ascendente de crescimento, de melhoria da competitividade das nossas empresas, da melhoria da produtividade, da melhoria, portanto, do desempenho global das nossas empresas. E aqui percebe-se essa melhoria em todos os serviços. José Maria Neves encontra-se no SAL para uma visita de 4 dias para se inteirar da realidade socioeconómica da ilha, fortemente fustigada pelos impactos da pandemia da Covid-19. 12 horas e 17 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Crioula FM. Crioula FM na rádio mais fixe. Na casa nossa. Crioula FM. Na rádio mais fixe. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. Subiu para 95 o número de mortos resultantes do ataque realizado esta segunda-feira por um bombista suicida numa mesquita em Peshawar, no noroeste do Paquistão. A maioria das vítimas era composta por policiais que se encontravam no local a rezar. Através de Twitter, a autoria do atentado foi reclamada por um dos líderes dos talibãs paquistaneses, mas horas depois o porta-voz do grupo acabou por desmentir a publicação, alegando que não era política da organização atacar mesquitas. O local do ataque é uma das áreas mais vigiadas da cidade, com várias instalações da polícia e antiterrorismo. O Paquistão, país maioritariamente muçulmano, sunita, tem assistido a uma onda de ataques desde novembro, altura em que o movimento talibã nacional terminou o cessar-fogo com as forças governamentais. Crioula News Desporto. A seleção de handball feminina participa num torneio internacional em Portugal. O anúncio foi feito pela Federação Cabo-Verdiana de Handball, que adiantou que, para além da seleção nacional, o torneio vai contar com a participação de mais de 3 seleções europeias, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália. Os preparativos para tornar possível a presença de Cabo Verde neste torneio estão a ser ultimados pela Federação Cabo-Verdiana de Handball. A lista das convocadas será divulgada dentro de dias. Quanto à orientação da seleção, continua a cargo do treinador Fernando Fernandes. Este torneio vai decorrer de 2 a 5 de março na localidade de Batalha.
O atleta cabo-verdiano de origem residente em Portugal, José Luís Monteiro, sagrou-se campeão europeu de jiu-jitsu em França, na categoria de peso médio, 82,3 kg. Atleta representante do Cantagalo Jiu-Jitsu, José Luís Monteiro, é filho de pais cabo-verdianos, residente em Londres, na Inglaterra, e voltou a mostrar a classe no europeu de Jiu-Jitsu, realizado de 23 a 29 do corrente, ou seja, de mês de janeiro, em Paris. Também nesta competição, o atleta internacional cabo-verdiano, Yannick Duarte, conquistou 2 medalhas de pratas nas categorias pesos pesados e Open Class. Neste campeonato europeu de jiu-jitsu, Yannick Duarte conquistou o título de vice-campeão da Europa na categoria peso pesado e Open Class. Estas proezas de José Luís Monteiro e Yannick Duarte foram enaltecidas pelo Instituto do Desporto e da Juventude, que destacou o fato de ver a bandeira de Cabo Verde uma vez mais no pódio European Jiu-Jitsu Championship de 2023. Natural de São Vicente, Yannick Duarte conquistou em 2022 o título de campeão europeu categoria peso pesado no International Master Europe Jiu-Jitsu. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. Aumente o volume e ouça. Crioula FM. A rádio que você ouve, em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. A frequência máxima do sucesso.